Olá, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer mais um vídeo hoje para trazer um assunto. Eu pensei em trazer esse tema porque ele é muito comum. É a prescrição de medicamentos em idosos. Na prática médica, é muito comum ter idosos indo aos serviços de saúde e se você já trabalha na área da medicina, se você é acadêmico de medicina, mas faz estágio, né, nos cenários de prática, certamente você já viu essa realidade, você atende essas pessoas. E eu também, me chamou a atenção um artigo que eu estava lendo, que tem uma frase bem no início do artigo que fala assim, que todo novo sintoma em um paciente idoso deve ser considerado como um evento adverso por medicamento até que se prove o contrário. Então vejam que interessante. Por quê? Não sei se vocês já ouviram essa frase antes ou não. Ela está publicada num artigo da British Medical Journal, o artigo é de 2007 até. Mas é um artigo bem legal que aborda a prescrição em cascata no paciente idoso. Isso porque a maioria dos idosos é polimedicado. Então, acaba sendo uma frase que resume o ciclo de vida dessas pessoas. E, de fato, os idosos são muito suscetíveis ao aparecimento de eventos adversos relacionados ao uso de fármacos. Porque o organismo da pessoa idosa, o organismo sofre várias alterações. Tanto na farmacocinética quanto na farmacodinâmica. O idoso sofre alterações devido à própria fisiologia da senescência. Bom, eu trouxe um pouquinho isso, mas o que isso tem a ver com a prescrição, né? É que é muito importante que o médico conheça isso, porque para que ele possa fazer as devidas adaptações na farmacocinética e na farmacodinâmica, quando possível, claro, e também avaliar a possibilidade do risco da iatrogenia. Então, essa é uma outra questão, né, que acompanha o idoso, é justamente esse risco do efeito iatrogênico. E em relação a esse risco, as pessoas maiores de 80 anos, a gente já sabe que elas têm 3 a 4 vezes mais chance de ter um efeito iatrogênico do que pessoas de 65 a 79 anos. Então, até dentro da própria faixa etária dos idosos, o risco do efeito iatrogênico, ele varia, ele vai aumentando conforme maior for a idade, né? Vai correndo junto com a idade. E a ocorrência da iatrogenia também tem a ver com a variabilidade individual, né? Não só com a questão, a gente sabe que tem uma prevalência aí, mas depende muito da variabilidade individual, da farmacogenética, né? E geralmente tem relação com alterações no metabolismo dos medicamentos. Então é lá na etapa do metabolismo que está essa questão. Um outro ponto importante que você vai encontrar na prática profissional é o seguinte: os processos alterados no idoso podem levar às chamadas síndromes geriátricas. Eu vou fazer um breve apanhado aqui das síndromes, porque uma delas é a iatrogenia, né? Mas a gente tem várias síndromes geriátricas. As mais comuns são insuficiência cognitiva, que é aquele idoso que vem apresentando já dificuldade em relação à memória, à elaboração do raciocínio, apresenta esquecimentos, enfim, afeta a parte cognitiva do idoso. Outra síndrome é a insuficiência postural, que afeta também muitos idosos, os quais já não conseguem mais desempenhar as atividades do dia a dia de forma normal, né? Uma outra síndrome é a imobilidade, que acaba sendo também um agravamento da anterior, né? Que é aquele idoso com dificuldade de se locomover mesmo e que tem a necessidade constante de um cuidador. Uma outra síndrome geriátrica também comum em incontinência esfincteriana, e aí pode ter relação, por exemplo, com o esfíncter vesical, urinário, né? Esse é um dos mais comuns. E a última síndrome, então, é justamente a iatrogenia. Tem algumas que são inevitáveis, mas tem outras que a gente pode evitar. Então, se você tiver o conhecimento necessário e apropriado para cada caso, você pode, sim, com o teu trabalho, evitar problemas, né, desnecessários no idoso, né, no paciente idoso. Bom, dificilmente nós conseguimos usar dados da medicina baseada em evidência para a população idosa. Então, eu quero chamar atenção para isso, trazer esse ponto, né, que é um outro ponto importante para a gente ver como que é necessário a gente discutir um pouco mais sobre o uso de medicamentos em idosos. E por que a gente tem pouca evidência disponível, robusta, né, com evidência, com força, né, para a gente poder usar para a população idosa? Simplesmente pelo fato de que essas pessoas não
fazem parte dos ensaios clínicos e dos estudos que avaliam eficácia e segurança dos medicamentos. Então começa por aí o problema. A gente não consegue ter um respaldo com base nas evidências, porque não se pode replicar o resultado de estudo clínico para idoso, sendo que esse é um grupo que não é incluído na maioria dos ensaios clínicos, né, em geral, não são incluídos, até pela própria vulnerabilidade deles. Então, é muito complicado, né? Geralmente o idoso que tem todas as condições que a gente fala que são as mais complicadas para o uso de medicamentos, porque é idade avançada, comorbidades, múltiplas comorbidades, demência, fragilidade, expectativa de vida limitada. Então, o idoso tem tudo que a gente não quer, que a gente não precisa, né? E ainda a gente não tem a medicina baseada em evidências, as evidências do nosso lado para poder nos respaldar. E isso tudo afeta aquela balança que eu sempre falo, que é a balança do risco e benefício, onde a gente coloca, de um lado, o benefício que o medicamento pode gerar e do outro, o risco que o medicamento pode gerar. Então agora vocês imaginem tudo isso associado a dificuldades de eliminação dos medicamentos, metabolismo lentificado, absorção do duodenal reduzida, diminuição de água corporal, diminuição de massa magra, e outras, né? Mas essas são alterações fisiológicas desse ciclo de vida dos idosos. Então, mesmo que o idoso não possua nenhuma doença, um idoso saudável, ele vai ter alterações na sua fisiologia. É o próprio processo da senescência, né? Como eu já citei. Se o idoso precisar usar o medicamento por conta de um problema agudo ou porque ele desenvolve ou tem uma doença crônica, a farmacocinética desses medicamentos vai ter alterações em todos os processos, desde a absorção até a excreção. Também a farmacodinâmica, tá? Então vamos, só para a gente ter uma ideia, assim, claro que só para também entender a complexidade desse conteúdo, gente. Se a gente for pensar só na absorção, que é o primeiro processo da farmacocinética, as alterações na absorção, elas são as menos relevantes para o uso de medicamentos, são aquelas que a gente menos precisa se preocupar, digamos assim. Bom, mesmo assim, né, o idoso tem diminuição da secreção gástrica, diminuição da motilidade gastrointestinal, diminuição do fluxo sanguíneo local, né, no trato gastrointestinal, aumento do pH no estômago. Então vamos pensar o que isso vai atrapalhar. Primeiro que ele terá uma dificuldade na absorção das vitaminas da própria dieta. Por isso que na prática, né, o idoso se beneficia muito do uso de vitaminas, conforme, claro, a necessidade individual de cada um. Mas além disso, as alterações no sistema gastrointestinal tendem a retardar o tempo de ação dos medicamentos, já que tudo praticamente fica mais lento. Então, quais fármacos são importantes para que sejam avaliados na prática? Justamente aqueles que alteram o pH gástrico e a motilidade intestinal, como omeprazol, ranitidina, domperidona, metoclopramida. E essa é uma implicação clínica importante, apesar de não ser a mais importante, porque se o idoso já tem o pH do estômago maior, por exemplo, e uma motilidade gastrointestinal reduzida, e ainda usa fármacos que também têm esses efeitos, isso pode potencializar a ação. Ou no caso da domperidona, então vai ter um efeito antagônico, né, com a alteração fisiológica. Então, tem idosos ainda que têm dificuldades de deglutição, têm desnutrição proteica, usam sondas para se alimentar. E isso agrava ainda mais a dificuldade na absorção, tanto das vitaminas, nutrientes, quanto dos medicamentos. Então, só pensando na absorção, que digamos assim é um processo menos complicado. Agora, só para a gente... Já que já está falando da farmacocinética, né, vamos pensar um pouquinho na distribuição, que é o processo farmacocinético que mais se altera com o envelhecimento. Por quê? Porque a constituição corporal muda muito. A albumina diminui consideravelmente no idoso, que é a principal proteína plasmática, na qual os fármacos ficam ligados para depois se tornarem biodisponíveis. Então, se nós temos menos albumina, teremos maior concentração de fármacos livres e prontinhos para se ligar no seu receptor. Outra alteração relacionada à distribuição é a diminuição da massa magra e o aumento da massa adiposa, o que acarreta como se fosse uma lipossubstituição tecidual. Tá? Então, os fármacos mais lipofílicos, que são aqueles que se ligam mais nas gorduras, né, nas gorduras mesmo, passam a ter um volume de distribuição maior, pois existe maior extensão de massa adiposa no idoso.
Então, por exemplo, benzodiazepínicos, né, que são fármacos altamente lipofílicos, ficam muito mais tempo no corpo e a sua meia-vida fica muito maior. O diazepam, por exemplo, chega a aumentar a sua meia-vida para 96 horas no idoso. Por isso, sempre se recomenda a diminuição da dose dos benzodiazepínicos em idosos, né, quando for necessário usar, porque vai ter um efeito pronunciado devido a essa alteração. Enquanto que o adulto, por exemplo, pode usar 5 a 20 miligramas, o idoso deve ter a dose do diazepam reduzida para 5 miligramas inicial, sendo necessário ajuste posológico conforme a resposta clínica dele. Então, não se deve ultrapassar 10 miligramas ao dia de diazepam em idosos, né? Essa é a dose usual, recomendação. E o mesmo ajuste deve ser feito para os demais benzodiazepínicos, principalmente aqueles de longa duração de ação, como o caso do diazepam que eu citei, o flunitrazepam, o clonazepam. Eles são muito usados na prática ainda, né? Bastante usados. Isso porque os efeitos deletérios dos benzodiazepínicos, eles são de grupo, né? Então, não é de um fármaco específico. Então, é por isso que tem que ter esses cuidados. Bom, agora em relação ao metabolismo ou a biotransformação, que é uma outra etapa da farmacocinética, ok? O próprio fígado fica menos funcional no idoso. Na prática, a capacidade do fígado de depurar os fármacos cai de 30% a 40% em comparação com o adulto, por exemplo. Então, o fígado ele perde a capacidade de fazer aquelas reações de fase 1 do metabolismo, que são as reações de oxidação, redução, hidrólise, são até as mais simples. Isso porque o idoso começa a ter falta de coenzimas, cofatores, que são essenciais para essas reações acontecerem. E por isso, muitas vezes, a reposição dessas coenzimas e desses cofatores é que é necessário. E muitos deles são minerais, como cálcio, zinco, magnésio, ferro e outros. Sobre essa diferença no metabolismo ou biotransformação hepática, né, dos medicamentos, o que é importante a gente ficar atento? Naqueles fármacos que fazem o metabolismo pela mesma via enzimática, por exemplo, pelo citocromo P450, que é o mais famoso, né? Passa, por exemplo, a fluoxetina e outros antidepressivos seletivos lá da recaptação da serotonina. Passam as estatinas, como a simvastatina, a atorvastatina, enfim. Passam os antidepressivos tricíclicos também. Passa a varfarina, usada como anticoagulante, né? Então, veja como que a mesma via metabólica, vários desses fármacos passam pela mesma via. Então, são metabolizados pela mesma via. Então, veja que alguns desses fármacos ainda possuem um índice terapêutico ou janela terapêutica bem estreita e aí podendo alcançar a dose tóxica muito facilmente, né? Pela simples diminuição no seu metabolismo, por exemplo. Ele fica mais tempo livre, mais tempo distribuído e aí aumenta a dose, né? Na verdade, ele ultrapassa o teto terapêutico. Isso é muito favorável a efeito iatrogênico, mas vamos pensar o seguinte, nesse caso, o efeito iatrogênico que poderia acontecer, ele é evitável, né? Se a gente tiver o conhecimento necessário e souber conduzir um plano terapêutico mais seguro para o idoso, pode-se evitar. Então veja a importância de conhecer esses aspectos para ajudar de fato o seu paciente. O conhecimento te deixa muito mais seguro para tomar decisão, para tomar a conduta terapêutica necessária. Então, bom, agora vamos já falar da última etapa então da farmacocinética, que é a excreção. Ela geralmente é renal, né? A excreção dos medicamentos, a maioria é por via renal. A tendência no idoso é acumular metabólitos ativos de fármacos pela diminuição da taxa de filtração glomerular e também pela própria diminuição do fluxo sanguíneo nos rins, que é fisiológico. Então, aqueles fármacos que possuem um índice terapêutico mais estreito, que são eliminados pelos rins, precisam também de atenção redobrada. E aí vamos repetir alguns, porque a varfarina é um deles. Aqui também os analgésicos opioides entram. Alguns antibióticos também podem ter suas concentrações aumentadas devido à diminuição da eliminação renal no idoso, tá? Então, bastante cuidado com esses fármacos. Bom, já falei bastante das alterações farmacocinéticas, né, e das suas consequências no uso de medicamentos no idoso, inclusive dando alguns exemplos de medicamentos breves, né, breves exemplos que devem ser monitorados mais de perto.
Agora, em relação à farmacodinâmica no idoso, que também se altera, ela é mais difícil da gente prever os efeitos na prática, porque a farmacodinâmica tem a ver com, por exemplo, no idoso, a diminuição do número de receptores, a diminuição da sensibilidade dos receptores aos próprios ligantes endógenos, como no caso de hormônios, por exemplo. Então fica mais difícil da gente prever as respostas. O que a gente pode deduzir? Que é necessário ter cautela com os medicamentos que têm efeito hipotensor, por exemplo, antipertensivos, é o caso de um exemplo, né, de medicamentos que podem gerar hipotensão. Também medicamentos com efeito inotrópico negativo, como antiarrítmicos, bloqueadores de canais de cálcio e outros. E também com os medicamentos que fazem efeito no sistema nervoso central. Por quê? Porque pode ocorrer uma falta de eficácia desses medicamentos. Ou seja, o paciente estar em uso de um medicamento que faz, por exemplo, inotropismo negativo, porque ele precisa diminuir a força de contração do miocárdio para diminuir o débito cardíaco, mas pode não ter o efeito desejado por uma falta de eficácia decorrente da própria dessensibilização do receptor onde esse fármaco age. Ou, ao contrário, ter uma sensibilização aumentada do receptor, então esse tipo de resposta deve ser pensada também por conta da alteração da fisiologia do idoso. Então, nesse caso, não vai adiantar aumento de dose, por exemplo, porque tem que trocar de grupo farmacológico, porque é aquele receptor que está dessensibilizado. Então, tentar outro mecanismo de ação seria o mais lógico. E quais seriam os grupos, né, de medicamentos que devemos ter cuidado ao prescrever para idosos? De maneira geral, os antihistamínicos, aqueles que são usados para alergia, principalmente os de primeira geração, por causar mais, assim, ter um perfil de segurança um pouco menor, né? Isso por conta do risco de quedas, já que eles têm um potencial elevado de efeito anticolinérgico também, porque não são seletivos para receptores de histamina, né? Como eu já salientei, muito cuidado com o uso de benzodiazepínicos, antidepressivos, antipsicóticos, a maioria dos medicamentos que atuam em nível de sistema nervoso central também. Ainda os anti-inflamatórios não esteroidais são muito complicados em idosos, em uso prolongado, obviamente, né? Tem até uma aula completa que eu fiz sobre isso no YouTube. Se vocês quiserem acessar, depois eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Tem muita informação sobre esse tema. Os anti-inflamatórios não esteroidais também podem causar efeito deletério a longo prazo. O principal deles é o risco cardiovascular aumentado nos idosos, né? Então é bem complicado. E por fim, outro medicamento que tem que ser cuidado é a digoxina. A recomendação para idosos é evitar a prescrição de digoxina como primeira escolha para a fibrilação atrial, porque ela pode aumentar o risco de morte, então tem estudos que demonstram isso. Porém, nem tudo se deve evitar para os idosos, né, gente? Claro que tem muito medicamento benéfico que ocasiona uma melhoria, uma maior qualidade de vida, então existem tratamentos que são apropriados nos idosos que não podem deixar de ser feitos quando necessário. Vou dar alguns exemplos, então. Diabetes, metformina ou outro antidiabético, né, que seja compatível com o caso, né, desde que seja bem avaliado. Ácido acetilsalicílico para prevenção primária de doença cardiovascular e também no paciente diabético. Beta-bloqueadores na angina estável. Que mais? Inibidores da enzima conversora de angiotensina na insuficiência cardíaca e inúmeros outros exemplos. Então, veja que é importante ter o conhecimento sobre o uso de medicamentos em idosos, tanto daqueles que geram maior risco para a maioria dos pacientes idosos e também dos que são estritamente necessários para melhorar a qualidade de vida, para aumentar a sobrevida até, né, se a gente tem um idoso com alguma patologia. Claro que cada caso tem que ser analisado individualmente. O que eu falei aqui foi de forma generalizada, tá? Então, se eu pudesse resumir para vocês, né, quais são as dicas quando se vai prescrever medicamento para idoso? Então, seriam 10 dicas que são bem valiosas. Vou falar uma por uma agora. Então, a primeira dica é fazer o diagnóstico correto e, quando for necessário, fazer sim uma intervenção terapêutica. Tem que lembrar de evitar medicalização em situações que não carecem de tratamento. Então, avaliar realmente a necessidade do medicamento.
A segunda dica: avaliar o paciente de forma ampla, buscando evidências de vulnerabilidade que possam gerar maior risco de efeito iatrogênico. Então, isso é bem importante. A terceira dica: avaliar a possibilidade inicial de medidas não farmacológicas como abordagem única de tratamento quando cabível, ou seja, de preferência, primeiro tentar o não farmacológico. Não conseguiu, não deu certo, aí sim, né? Não tem como escapar, usa o medicamento. A quarta dica: quando o tratamento medicamentoso for indicado, e muitas vezes ele é necessário, escolher um fármaco e o esquema de uso firmemente embasado na melhor evidência científica disponível. Não deixar de prescrever tratamentos com potencial benefício tendo a idade como justificativa única. Então isso é muito importante, porque realmente tem medicamentos, tem tratamentos que são estritamente necessários. A quinta dica: lembrar de fármacos que requerem atenção especial, como a varfarina e outros que eu citei anteriormente, principalmente aqueles que têm janela terapêutica estreita, tá? A sexta dica: escalonar as doses, iniciando sempre com a menor dose, sobretudo naqueles idosos que apresentam maior fragilidade. Sempre usar a menor dose efetiva possível, claro, né? Tudo dentro das possibilidades. E a sétima dica: estabelecer metas para cada tratamento proposto e reavaliar a eficácia e os efeitos adversos com regularidade. Então, ver o paciente, reavaliar com frequência, monitorizar é importante. A oitava dica: manter sempre uma lista atualizada de medicamentos em uso. Então, os idosos, eles costumam adicionar medicamentos com muita constância na lista, né, dos medicamentos que eles usam, até por, às vezes, consultar vários médicos. Então, sempre manter a listinha atualizada daquilo que o teu paciente idoso utiliza. A nona dica: para todo novo sintoma, considerar possível efeito adverso de um fármaco como causa. Então, se ele já é polimedicado e ele apresentou um novo sintoma, por que não reavaliar os fármacos que ele já usa e a possibilidade de um deles estar causando aquele efeito adverso, ou então dois, né, potencializando aquele efeito adverso. E por fim, a 10ª e última dica: reduzir doses, descontinuar ou substituir o medicamento. Então, evitar cascata de prescrição, ou seja, prescrever outro medicamento para tratar o efeito indesejável de um primeiro não é uma boa alternativa. Então, isso acontece muito, né? O paciente começa a ter um efeito, um outro sintoma, e a gente acaba prescrevendo um outro medicamento para tratar aquele sintoma, quando na verdade aquele sintoma pode ser um efeito indesejado daquele primeiro medicamento. Então, isso acaba resumindo a frase que eu falei lá no início, né? Bem, eu espero ter contribuído um pouquinho mais com você com esse vídeo para te incentivar a estudar cada vez mais, ter mais conhecimento, de uma forma cada vez mais aplicada na prática, porque é isso que você precisa, é isso que você vai vivenciar na sua profissão, ou então que até já vivencia, né? Então, se você gostou, compartilha aí com os colegas, com quem você acha que também vai se beneficiar com esse conhecimento, tá? E muito obrigada e até a próxima!